Olá, amiguinhos! Eu sou a Simone e esse é o canal Educação Cristã da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras de Governador Valadares, Minas Gerais. E hoje é dia de história missionária, que coisa boa! E quando a gente conta história missionária, também falamos um pouquinho a respeito de missões. E hoje tem um projeto muito especial para apresentar para vocês. É o projeto MACI. Missão Amigos dos Ciganos, ou seja, quem trabalha nesse projeto tem um grande amor e carinho pelos ciganos e está trabalhando o quê? Para além de levar a palavra de Deus, falar do amor de Deus para essas pessoas, também leva saúde, educação e valorização da cultura cigana. O projeto MACI, ele cuida da saúde dos ciganos, da educação, porque como os ciganos são nômades, vão de cidade em cidade, então muitas vezes eles não têm acesso à saúde de um jeito bom e também nem à educação, e a cultura deles também não é muito valorizada. Então o projeto MACI está aí para ajudar os ciganos a conseguir mais cidadania, a se cuidarem melhor e ter uma vida melhor também. E complementa tudo isso que falando do amor de Deus, do cuidado e do carinho e proteção do nosso Pai. Você já deve ter visto ciganos na sua cidade, Pelo menos as mulheres ciganas. São aquelas mulheres com aqueles vestidos todos coloridos, cheios de babado, todas enfeitadas, que às vezes param na rua, pedindo para ler a mão da gente. Então, os ciganos são amados de Deus e nós precisamos tratar deles com carinho, respeito e ajudar eles no que nós pudermos. Então, lembre-se de orar pelo projeto MACI, tá? Orando para que Deus mande mais obreiros para trabalhar entre os ciganos, orando para que o Senhor Jesus abençoe os que já estão trabalhando, que eles possam ter segurança, sustento, proteção divina. Ore também pela tradução da Bíblia para a língua cigana, porque os ciganos, apesar de falarem a língua do país onde eles estão, eles têm uma língua própria, uma cultura própria que precisa o quê? Ser preservada. E quando a Bíblia é traduzida nessas culturas, nessas línguas que às vezes não tem muita divulgação, a língua acaba sendo o quê? Preservada de às vezes desaparecer. Então é um projeto maravilhoso, um projeto muito abençoado. Então vamos orar pelo projeto MACI, para que Deus mande mais missionários, para que Deus dê o sustento e abençoe todo o trabalho que eles estão fazendo e todos os projetos, tá bom? Mas então vamos aprender a nossa música de hoje. É esta música aqui, ó. Sei que Deus responde às orações, sei que Deus responde às orações, pois eu mesmo já provei que Deus ouve as orações. Vamos cantar então? Sei que Deus responde às orações, sei que Deus responde às orações, pois eu mesmo já provei que Deus ouve as orações. Sei que Deus responde às orações, sei que Deus responde às orações, pois eu mesmo já provei que Deus ouve as orações. Vamos lá, amiguinhos? Então, no 3? 1, 2, 3. Sei que Deus responde às orações, sei que Deus responde às orações, pois eu mesmo já provei que Deus ouve as orações. Sei que Deus responde às orações, sei que Deus responde às orações, pois eu mesmo já provei que Deus ouve as orações. Então, o nosso Deus sempre escuta quando nós falamos com Ele. Ele ouve a nossa oração, mas Ele pode responder de 3 formas: sim, não e espere. Então, sim, quando o que nós estamos pedindo está de acordo com a vontade de Deus. Não, quando não está de acordo com a vontade de Deus, e às vezes vai trazer também um malefício para a gente, vai trazer alguma coisa de ruim. E espere
quando não é a hora da gente saber a resposta da nossa oração. Então aí Deus não responde e faz o quê? Com que a gente espere até o momento certo de receber a resposta, tá bom? Mas agora então vamos à nossa história. A nossa história de hoje eu li a primeira vez nesses livrinhos aqui, que chama Surpresas para Hoje. É devocional para criança, ou seja, você todos os dias pode ir lá, ler um pedacinho, ter uma mensagem bíblica, uma história bem legal e aprender uma coisa boa para o seu dia. Essa história de hoje, que chama Envie Alguém para Me Contar, eu li no Surpresas para Hoje, já tem um tempinho. E eram vários dias, cada dia contando um pedacinho da história. Mas para cada dia eu estar gravando um vídeo para contar para vocês um pedacinho da história, ia ser muito vídeo. Então eu resolvi juntar todas as figuras e contar a história de uma vez só, tá bom? Então o nome da nossa história é Envie Alguém para Me Contar. Então, na nossa história, um menino se chamava Oliofá. Nome diferente, né? Oliofá. Nossa, que diferente. Então, Oliofá nasceu lá em Papua, na Nova Guiné. Nova Guiné é um país que fica pertinho da Austrália. E olha só, lá as mamães carregam os seus bebês nas costas amarrados com um paninho. E elas andam com ele para todo lado. Mas o que acontecia lá em Papua, na Nova Guiné? As pessoas sofriam muitas doenças, principalmente as crianças. E a mortandade de crianças era tão grande, mas tão grande, que uma criança não recebia o nome antes de completar 1 ano de idade, olha só. Então, Oliofá recebeu esse nome dos pais dele depois que ele já tinha 1 ano. E Oliofá cresceu ali na sua tribo e todos tinham muito medo dos feiticeiros e dos maus espíritos. Porque se acontecia alguma coisa ruim com uma pessoa, era porque um mau espírito estava na vida dela. E às vezes também porque alguém procurou o feiticeiro para fazer um feitiço de maldade contra aquela pessoa. Então todo mundo sentia muito medo. À noite, o Oliofá só brincava com seus amigos do lado de fora da cabana se tivesse assim uma noite bem clara e bem bonita. Senão ele não brincava, porque vai que vinha algum inimigo e quisesse fazer algum mal para ele. E mesmo quando ele estava na casa dele com o papai e a mamãe dele, eles tinham também muito medo. Eles ficavam perto da fogueira e conversavam muito baixinho, porque se um feiticeiro que não gostasse deles pudesse ouvir o som da voz, com certeza ele pegaria o som da voz, prenderia numa lata e depois ia usar para fazer um feitiço. Então tudo, eles tinham muito, mas muito medo. E o Oliofá, ele sentia esse medo e ficava tão preocupado, eram tantas coisas ruins, o povo dele, um fazia maldade para o outro, fazia maldade para as pessoas, só pensavam em coisas más, e ele falava assim, gente, mas por que todo mundo só faz coisas ruins? Isso não está certo. Mas o que deixava o Oliofá mais triste, sabe o que era? Era que as pessoas faziam maldade com os animaizinhos. O Oliofá ficava muito triste com isso, porque ele amava os animais, amava os macaquinhos, amava os pássaros, amava todos os bichinhos, mas os meninos da vila dele faziam maldades, às vezes prendiam um pássaro só para ficar judiando dele até ele morrer. E o Oliofá pensava, nossa, como essas pessoas são ruins, será que o espírito mal toma conta da vida delas para elas serem assim? E os dias iam passando, né? E o Oliofá ficava preocupado com aquilo, até que um dia ele pensou, espera, se existe um espírito mal que faz mal para as pessoas, então deve ter um espírito bom que faz coisas boas, porque esse mundo tão bonito, essas aves bonitas, esses bichos tão maravilhosos, esse céu maravilhoso não pode ter sido criado por um espírito mal. Deve ter um espírito bom que criou todas essas coisas. Ah, como eu queria conhecer esse espírito bom. Eu tenho certeza que o espírito bom ia me ajudar a não viver com tanto medo. E eu tenho certeza também que esse espírito bom ia me ajudar a fazer coisas boas. Porque na minha tribo as pessoas são tão ruins umas com as outras, elas fazem tanta maldade. Ah, não, eu queria muito conhecer um espírito bom. E assim pensando, todos os dias Oliofá resolveu conversar com esse espírito bom.
Ele falava assim: ó Espírito bom, se você existe, envie alguém para me contar a seu respeito. Eu quero saber, Espírito bom, quem você é e o que eu faço para ser bom também. Eu não quero viver na maldade como vive o povo da minha tribo. Eu quero ser bom como você, Espírito bom, que fez todas essas coisas lindas e maravilhosas que existem no mundo. E o Eliofá não sabia, mas ele estava fazendo o quê? Ele estava orando, isso mesmo. Ele estava, sem saber, conversando com Deus. E durante 3 longos anos, o Eliofá todos os dias ia para o fundo da cabana dele e repetia sempre: Espírito bom, eu quero te conhecer, envie alguém para falar para mim a seu respeito, Espírito bom. Eu quero saber quem é você, eu quero ser bom, eu não quero ser mal, eu não quero fazer coisas ruins. Espírito bom, envie alguém para falar de você para mim. Até que um dia, depois desses 3 anos, apareceu um estrangeiro na tribo do Eliofá. E esse estrangeiro estava lá falando de coisas estranhas, de um livro preto, que o Eliofá não entendia o que era, e ele nem estava afim de ouvir esse estrangeiro. Mas de repente o estrangeiro falou algo muito importante. O estrangeiro falou assim: olha, o espírito bom vive no céu e ele tem todo o poder sobre o espírito mau. A hora que o Eliofá escutou aquilo, ele deu um pulo, chegou mais perto para ouvir mais e falou assim: então existe mesmo um espírito bom? E ele é mais poderoso que os espíritos maus? E ele vive no céu? Naquela hora o coração do Eliofá foi batendo forte, forte, forte. Ele falou assim: o espírito bom finalmente enviou alguém para me contar sobre ele. Que coisa maravilhosa! E o Eliofá ficou sabendo que aquele estrangeiro que estava falando para ele sobre o espírito bom, as pessoas chamavam ele de missionário. E aí ele foi, conversou com o missionário para saber a respeito daquele espírito bom. E o missionário explicou para ele que o espírito bom era chamado Deus eterno, aquele que criou o céu, a terra, o mar, os animais e tudo que existe. E que toda beleza que há no mundo aponta para o Deus eterno, Criador de todas as coisas. E que esse Deus eterno nos ama tanto, com um amor tão profundo, um amor que jamais acaba, que ele mandou o seu Filho, o Senhor Jesus, para se fazer homem, viver aqui na terra e entregar a sua vida por nós. E ele falou ainda mais para Eliofá: Eliofá, se você quiser que o Espírito bom, o Deus eterno, transforme a sua vida e o seu coração, você precisa orar, você precisa falar com ele, que você se arrepende das coisas ruins que você fez até agora e que você deseja, assim, que Jesus seja o Senhor da sua vida e do seu coração para você morar no céu. O Eliofá já estava conversando com o Espírito Bom, já tinha 3 anos. Então, na mesma hora, ele foi, se assentou e falou assim: ó Espírito Bom, Espírito maravilhoso, Deus eterno, o Senhor Jesus, eu estou muito feliz porque o Senhor ouviu a minha oração. E eu quero, sim, que o Senhor entre na minha vida e no meu coração, porque eu quero ser uma boa pessoa. Eu não quero mais fazer coisas más. E ó Espírito bom, ó Deus eterno, me ajude a não ter mais medo dos maus espíritos, mas a confiar em Ti. Eu te entrego a minha vida e o meu coração. E a partir daquela hora, o Eliofá sentiu uma coisa tão boa dentro dele, ele estava tão feliz. Parece que todo aquele peso de todos aqueles anos tinha saído. E aí, aquele missionário deu de presente para o Eliofá um livro pequenininho, onde continha os 4 evangelhos. E o Eliofá começou a ler aquele livro cada vez mais, porque ele queria saber tudo sobre o Espírito Bom. E durante todo o tempo que o missionário ficou na vila do Eliofá, o Eliofá foi aprendendo sobre o Espírito Bom, foi lendo nos evangelhos a respeito do Senhor Jesus e ficava maravilhado com tudo aquilo. E ele começou a falar para outras pessoas sobre o amor de Deus. Mas chegou uma hora muito triste. A hora em que o Eliofá descobriu que o missionário estava indo embora. Ah, como aquilo foi triste para ele. Ele ficou tão triste. Mas o missionário falou assim: não fique triste, Eliofá.
vai vir outra pessoa para falar do amor de Deus para vocês. Mas é que eu preciso realmente voltar para minha terra, ver a minha família. Já faz bastante tempo que eu estou aqui. E enquanto eu não volto, esteja falando tudo o que você aprendeu a respeito do amor de Deus para as pessoas da sua tribo. E o Eliofá lia e conversava com outras pessoas, e chegou um dia que chegou um novo missionário. E esse novo missionário, além de ajudar o Eliofá, ainda ensinou para ele sobre a Bíblia, e o Eliofá aprendeu a língua do missionário, que era o inglês, para poder fazer um curso bíblico por correspondência. Então Eliofá estudou bastante o inglês e começou a fazer o curso dele, aprender mais sobre Deus, sobre o Senhor Jesus. E que alegria para ele aprender sobre tudo isso. E ele passou a ser o companheiro do missionário, indo de vila em vila, pregando a respeito do amor de Deus, sempre orando para que Deus ajudasse ele. E em tudo que ele ia fazer, ele sempre orava a Deus. E um dia, quando ele e o missionário estavam indo para uma outra vila, estava chovendo muito. E o Eliofá entrou no carro do missionário, né? E pensou, eu acho que eu vou sentar no banco de trás, acho que é melhor. Aí ele sentou no banco de trás do carro e o missionário foi dirigindo. A chuva estava muito forte, as ruas eram de terra e o carro escorregava para lá e para cá, para lá e para cá. E de repente, a hora que eles estavam passando pela ponte, o carro deu uma derrapada e ficou pendurado no ar, cai não cai. Ainda bem que o Eliofá estava no banco de trás. Ele saiu com muito cuidado do carro e conseguiu sair da ponte e correu para chamar ajuda. O missionário também saiu e rapidamente as pessoas das outras vilas vieram ajudar e eles conseguiram tirar o carro. E o Eliofá viu o quê? Que a oração que ele tinha feito antes de sair, pedindo proteção para ele e para o missionário, tinha sido ouvida por Deus. Se ele tivesse sentado na frente, com certeza o carro teria despencado. Mas graças a Deus, que Deus falou ao coração do Oliofá, e ele sentou atrás. E ele ficou muito feliz com aquilo. E ele continuou pregando a respeito de Deus. E ele começou a andar a cavalo, indo de vila em vila para falar a respeito do Senhor Jesus e da salvação. E ele ia para cá e ia para lá. Mas um dia aconteceu algo muito triste. O cavalo do Eliofá ficou muito ruim, muito mal mesmo. E o Eliofá falou assim, pelo jeito parece que alguém envenenou o meu cavalo, porque tem gente que não gosta que eu fale a respeito do Senhor Jesus. E aí ele falou assim, Senhor Jesus, o Senhor já atendeu minha oração tantas vezes, abençoe para que meu cavalo possa sarar, porque eu preciso dele para ir andando pelas vilas. E aí o Eliofá foi dormir triste, pensando, será que Deus ia ouvir a oração dele? Será que Deus ia abençoar para que o cavalo dele sarasse? E aconteceu que no outro dia de manhã, a hora que ele abriu a porta até devagarinho, com medo. E o cavalo dele estava bom, Deus tinha dito sim a oração do Oliofá, e o cavalo dele tinha sarado. E ele continuou pregando sobre o amor de Deus, andando de aldeia em aldeia. E aconteceu que havia um homem que ele gostava bastante, um guerreiro muito forte, muito valente, mas que todas as pessoas tinham apelidado ele de Jogo. Por quê? Por causa que ele era viciado em jogo. E o Eliofá falou assim, olha Jogo, você não pode continuar andando assim, você precisa parar com isso, o jogo não faz bem para você, você precisa mudar de vida, parar de ser tão assim, bravo, furioso, maltratar as pessoas, Deus quer fazer de você uma pessoa diferente. Só que o jogo não queria ouvir o que o Eliofá estava falando. Para de falar essas coisas, Eliofá, não quero saber. E aí aconteceu que um dia à noite o Jogo teve um sonho terrível em que ele caía no inferno, em que os demônios estavam pegando ele, que ele estava sendo maltratado. Ele acordou assustado e chamou o Oliofá para falar com ele. E o Oliofá orou, falou a respeito de Deus, e o Jogo finalmente entregou o seu coração para Jesus. E muitas outras pessoas nas outras vidas também queriam levar uma vida diferente, estavam procurando o Deus verdadeiro. E o trabalho do Oliofá, junto com os missionários, foi levando essas pessoas para mais perto de Deus. E a coisa que o Oliofá mais queria na vida era ter a sua própria Bíblia, uma Bíblia inteirinha para saber tudo a respeito do Senhor Jesus e de Deus. E com o tempo, ele foi aprendendo cada vez mais e acabou ganhando uma Bíblia. Ele ficou tão feliz
E ele continuou estudando, pregando, mas chegou uma hora que aquele outro missionário também tinha que ir embora. E olhou e falou: não vá, não deixa a gente sozinho. Ele falou assim: não, você já sabe bastante da Bíblia, você pode falar a respeito de Deus para as pessoas. Vai ser muito importante para as pessoas aqui da vila você falar sobre elas. Lembra o curso bíblico que você fez? Pois é, vai lá na cabana e comece a ensinar isso para os outros jovens. Fale para eles a respeito do amor de Deus. Treine eles para conhecer o Senhor Jesus. E o Oliofá começou a falar com esses jovens. E teve um dia que Deus fez uma coisa maravilhosa. Quando ele estava falando a respeito de Deus, a respeito da Bíblia, aqueles jovens que já eram crentes foram tocados pelo Espírito Santo de que eles viviam uma vida que não era uma vida certa, uma vida como Deus queria. E aí, eles choraram, se arrependeram dos seus pecados e começaram a viver uma vida realmente de acordo com o que a Bíblia manda. E o Oliofá ficou muito feliz. E ele foi crescendo, foi indo de vila em vila, pregando, se tornou um grande missionário, falando a respeito das coisas de Deus para todas as outras tribos. E enquanto ele viveu, ele foi fiel ao Senhor Jesus, pregando sempre a palavra de Deus, porque ele sabia que o Deus eterno, o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus verdadeiro, que ouve as orações. Porque quando ele era um menino apenas, ele orou ao Deus dos céus, ao Deus eterno, ao grande Espírito bom, falando: Espírito bom, envie alguém para me contar a respeito de você. E a oração dele foi ouvida. E você? Tem realmente buscado a presença de Deus? Tem procurado aprender sobre a Bíblia, aprender sobre o Senhor Jesus? A Bíblia é a palavra de Deus. E ela fala tudo que eu e você precisamos saber a respeito do nosso Deus. Então procure ler a Bíblia, conversar com pessoas a respeito de Jesus, assim como o Oliofá fez. Porque Deus é poderoso e Ele é o Deus que ouve as nossas orações. Vamos cantar mais uma vez a nossa música de hoje? Sei que Deus responde às orações. Sei que Deus responde às orações, pois eu mesmo já provei que Deus ouve as orações. Sei que Deus responde às orações. Sei que Deus responde às orações, pois eu mesmo já provei que Deus ouve as orações. Então, que você possa confiar no nosso Deus que ouve as orações e falar a respeito do Evangelho, a respeito do Senhor Jesus para um grande número de pessoas. Porque às vezes tem alguém lá orando: ó Deus, envie alguém para me contar a respeito de Ti. Eu quero conhecer o Deus verdadeiro. Eu preciso do perdão, da salvação. Eu quero viver uma vida diferente. E você pode ser a pessoa que Deus vai usar para atender a oração de outras pessoas. Assim como também Deus está usando o pessoal aí do projeto Missão Amigo dos Ciganos, né? Então, ore por esse projeto para que Deus abençoe esses irmãos. Um grande abraço para você e até mais, amiguinhos. Tchau, tchau!